Olá, sétimo ano. Vamos para mais uma aula de matemática? Aqui é a professora Neudes e a aula de hoje é multiplicação de números racionais. A gente já estudou a adição e subtração de números racionais e agora a gente vai ver como multiplicar números racionais na forma fracionária, ou seja, na forma de fração e também na forma decimal, certo? Então, tanto a forma fracionária como a forma decimal, todos são números racionais. Então, para multiplicar as frações entre si, é de uma forma. Para multiplicar dois números decimais entre si também tem sua forma específica, ok? Então, aqui, na hora de multiplicar, a gente vai esquecer a forma de como a gente soma e subtrai frações, ok? É totalmente diferente. Vamos lá? Eu já vou adiantando para vocês que é bem mais fácil. Para multiplicar duas frações entre si, claro, tem que fazer o jogo de sinal, sempre, tá? Sempre que você for somar, subtrair, multiplicar, dividir, tem que ter o jogo de sinal, né? No caso da adição subtração, a gente junta os sinais, né, para ver se vai ficar positivo ou negativo. E na multiplicação também, menos com menos é o quê? É mais. Então, a gente já sabe que o resultado é mais. Então, aqui eu vou colocar a resposta. Para multiplicar, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador. Não é preciso procurar MMC, nada disso, tá? 4 vezes 15 dá quanto? A gente sabe que 15 com 15 é 30, e 30 com 30 é o quê? 60, não é isso? Dá 60. E 9 vezes 7? 7 vezes 9 é quanto? 63, não é verdade? Então, aqui eu tenho o resultado da multiplicação. O que falta a gente fazer aqui? Apenas simplificar o resultado. Tem como simplificar esse resultado? O número 60 e o número 63, eles têm um divisor comum aqui, que eu posso dividir o 60 e o 63. Qual seria o número? A gente observa que o número 60 é par e esse é ímpar. O 60 eu posso dividir por 2, eu posso dividir por 3, por 6, por 10, tá? E o 63 eu posso dividir por 2? Não, mas eu posso dividir por 3. Então, vamos dividir por 3. Depois a gente vê se ainda tem como dividir mais alguma vez, tá? 60 dividido por 3 vai dar 20, não é isso? E 63 por 3 vai dar 21, não é verdade? 20 e 21. Esses dois números possuem um divisor comum, ou seja, um número pelo qual eu posso dividir os dois. Por 2 divide, esse aqui já não divide por 2. Esse aqui divide por 3, mas não divide, o 20 não divide por 3. 4, 5, não dá. Ela se tornou o quê? Uma fração irredutível. Então, a gente para aqui, o resultado é esse. Então, é simples. Fração, tá? Para a gente multiplicar, você multiplica os numeradores entre si, os denominadores entre si, e no final simplifica o resultado e está pronto. Agora, vamos ver como fazer para multiplicar números decimais, que são aqueles números que possuem as vírgulas, tá? Então, aqui é o exemplo número 1, eu vou colocar bem aqui, tá? Número 1, que é essa aqui. Então, a gente precisa armar uma continha aqui, tá, pessoal? 4,2. Vamos logo fazer o jogo de sinal aqui. Menos com menos, o resultado vai ser mais. Tá? A gente já vai fazer o jogo de sinal porque a gente vai multiplicar normalmente, sem lembrar se ela é positiva ou negativa, tá? 4,2 e 2,1. Vamos multiplicar normalmente, certo? Como a gente multiplica, faz a multiplicação com dois números aqui, tá no multiplicando. 1 vezes 2 é 2. Multiplicando, multiplicador. 1 vezes 4 é 4.
Aí, agora vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Aí, a gente passa o traço e soma, não é isso? Desce o 2, soma 4 com 4, que dá 8. E o 8 não tem com quem somar, desce ele. Agora é a vírgula. Onde eu coloco a vírgula? Pessoal, para mim saber se a vírgula vai ficar aqui, aqui ou aqui, eu tenho que contar quantas casas decimais eu tenho nos dois números, certo? Quantas casas decimais, ou seja, quantos algarismos eu tenho do lado direito da vírgula? Aqui eu tenho 1, aqui também, depois da vírgula, eu tenho mais um número. Eu tenho 1, 2. Então, eu pulo 2 casas. A vírgula vem ficar aqui, certo? Então, é simples. A gente multiplica normalmente. Depois que terminou de multiplicar, soma aqui. Como a gente faz em toda multiplicação com 2 algarismos aqui no multiplicador, tá bom? E no final, eu conto as casas decimais para saber quantos números eu tenho depois da vírgula, dos dois números, e eu pulo aqui quantos algarismos. Se foi 2 aqui, eu pulo 2 algarismos para me colocar a vírgula. Agora, vamos para o exemplo 2, que é menos 1,35. Vamos fazer o jogo de sinal logo? Ah, tá. Vamos colocar o resultado dessa aqui, né? Deu 8,82. 8,82 é a resposta. Menos com mais, quando não tem sinal, a gente sabe que é mais. Menos com mais é mais. Então, o resultado aqui vai ser positivo também, tá? Opa! Olha só, eu errando aqui. É menos com mais é menos, certo? Se a gente não prestar atenção, erra. Se tem dois sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Vamos lá? 1,35 vezes 4,2. Multiplica normalmente. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 2 vezes 1, 2. Agora por 4. 4 vezes 5, 20, vai 2 aqui. 4 vezes 3, 12. 12 com 2, 14, vai 1. 4 vezes 1, 4. 4 e 1, 5. Agora eu somo. Desce o 0 aqui, tá? Não tem ninguém embaixo dele para somar. 0. 7 com 0 é 7. 4 com 2 é 6. 5, desce o 5. Agora, e a vírgula? Onde vai ficar? Eu conto as casas decimais. Eu tenho quantas casas aqui? 2. Com mais uma aqui, 3. Olha só, tem que visualizar a vírgula. Do lado direito da vírgula, eu tenho 1, 2. Do lado direito da vírgula aqui eu tenho 1. Então, 2 com 1, 3. Então, ó, 1, 2, 3. A vírgula vem parar aqui. Então, eu venho aqui e coloco a resposta. A resposta vai ficar menos 5,67. Precisa colocar o zero? Não precisa, tá? Se quiser colocar, coloca, mas não é necessário. A resposta é menos 5,67. Certo, pessoal?